Sejam todos muito bem-vindos a pais e educadores. Hoje é um grande desafio, né? Cuidar de filhos, guiar esses filhos para um caminho saudável e também para os educadores, que acabam tendo muito conflitos, principalmente, né, quando tem uma classe, uma sala de aula com muitos alunos, cada um com seu funcionamento, e acaba que esse educador, por falta de informação, acaba se perdendo, né? Então, estou aqui nessa sexta-feira, meio-dia, para poder te ajudar, trazendo informações poderosas. Sou Merielle Freitas, terapeuta sistêmica familiar. Eu trabalho com várias ferramentas da terapia, a leitura corporal, a leitura facial, as microexpressões faciais. Me especializei em mentalidade adolescente porque eu tive um problema com meu filho, né? Meu filho adolescente, eu não sabia me comunicar com meu filho e eu julgava muito, criticava, brigava. E ali veio a necessidade, né, de estudar e de trazer assim, várias formações para poder direcionar. E hoje eu estou ajudando, né, pais, famílias, educadores, cuidadores, para que possa ter aí um caminho saudável, um relacionamento mais saudável. E tem como, porque quando eu estava com meu filho adolescente, quando eu ia buscar na escola, e ele falava algo para mim, falando assim, por que você veio buscar? Ali eu já tinha um julgamento do porquê que ele estava me tratando daquela forma, e eu já chegava de uma forma mais agressiva também. Então a gente estava sempre em conflitos e eu não entendia, porque tudo que eu fazia, nada resolvia. Podia ter uma boa comunicação, conversar, dar as coisas, nada resolvia. E quando eu entendi que tinha uma forma, eu compreendi, tá? Peguei essa informação, coloquei dentro de mim e aí na prática eu vi que funcionava. Então eu comecei a ter uma comunicação mais saudável com meu filho sem julgamento. Aqui já vai uma chave, já anota aí. Julgamento. Os jovens, eles têm uma mente muito dramática, né? Porque a mente do jovem, ela começa a se formar, né? Esse cérebro que vai se formar, o córtex frontal, ele vem de trás para frente. Então, ele é mais lento, por isso que ele tem esse raciocínio, esse funcionamento de luta ou fuga, onde que se você fala alguma coisa, ou ele vai lutar e brigar com você, ou ele vai, né, se excluir, se isolar. Então, tem vários tipos de funcionamento de jovens, né? Eu quero poder estar aqui podendo ajudar vocês, porque isso fez muito sentido para mim, faz muito sentido para os meus clientes, né, que conseguem ter um relacionamento saudável assim muito rápido, é só fazer. Para tudo tem técnica, para tudo tem ferramenta. Isso que é o importante, né? Você saber, primeiramente, você ter consciência o porquê que você funciona da forma que você funciona e por que você está tendo conflitos com seu próprio filho. Então, quando você entende tudo isso, você fala, eu não quero mais isso para mim, eu sei que funciona porque tem famílias que eles vivem saudavelmente, não tem conflito, esse filho está prosperando, mas quando você olha para dentro da sua casa, você vê seu filho ali mexendo com droga, comendo demais, se relacionando o tempo todo com pessoas que você olha e você vê que não tem uma boa índole, que pode levar esse seu filho para um caminho doentio, cheio de conflitos, né? De vício, correndo risco de vida. Então esse jovem, ele também, ele enfrenta, ele faz as coisas sem pensar, ele quer mostrar que ele é capaz, né? Que ele tem essa energia quando é adolescente, né? Por isso que a fase maior do perigo é nessa fase do adolescente, tá? Que vem aqui hoje, tá muito mais cedo, é a partir dos 11 anos, é a fase maior, né? 11, 12, aí você vai vindo assim. E para se formar a mente por completo, ele vai se formar por volta ali dos 24, e tem estudo que fala que se forma até com 29 anos. Então, olha quanto tempo, né? Mas não quer dizer que esse jovem, por exemplo, de 11, 12, 13 anos, que ele não sabe o que é certo ou errado. Ele sabe. Só
que na mente dele, por não estar formada por completo, eles são mais lentos e mais dramáticos. Então, se vê alguma coisa, vê você olhando de rabo de olho, vendo você fazendo cara feia, ele já interpreta, né, no drama, porque a mente ainda está de luta ou fuga, e aí ele interpreta que você está falando mal dele, que você não gosta dele, né? E aí ele vai alimentando isso e vira, gente, uma verdade. Vira uma verdade. Então, não importa o quanto você fala para o seu filho, eu te amo, eu quero o seu bem, eu não quero que você ande com esses meninos, porque esses meninos aí são mau exemplo para você, eu não quero que você fique comendo isso porque isso é ruim, eu não quero que você fique bebendo, né? Tem muitos jovens bebendo, bebida alcoólica, fumando, e aí você fala, esse menino não me ouve, porque ele não confia mais em você. Perdeu a confiança. E o jovem, ele precisa confiar. Então, se você perdeu isso, eu estava falando lá do meu filho, eu perdi isso, porque eu questionava muito, brigava. Quando eu perdi isso, então o tempo todo ele criava na mente dele que eu era ruim, que eu não era uma boa mãe, que eu não amava ele. E aí ele foi caindo, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, até ter pensamento suicida. Então isso é muito grave, o que eu estou falando para vocês aqui. Eu passei por isso e hoje nessa geração ela está pior ainda, porque tem tanta informação rápida, né, que esse jovem ele começa a ver que tem tanta coisa boa e dentro de casa ele não tem nada. Ele não tem um abraço, ele não tem um carinho, ele não tem você ali para poder conversar com ele, com ela, né, sem julgamento, e eles vão se fechando. Mas tem uma lei que chama pertencimento. Todo jovem, todo ser humano precisa pertencer a um grupo. Então vamos supor que dentro de casa ele não se sente pertencendo, porque você é pai, mãe, cuidador, né? Ou você aí é professor que não sabe se comunicar, ele vai sentir que ali não é o lugar dele. E ele vai se envolver num outro grupo que pode ser que naquele grupo não seja bom. Entende? Onde tem um perigo. E o que que acontece? Existe uma energia que é assim, ó, se a pessoa não se sente amado aqui dentro de casa, qualquer coisinha, qualquer pessoa que fala assim, nossa, você é o cara, nossa, você é bom demais, a pessoa vai, esse jovem vai. E o que que essa outra pessoa pode querer desse jovem, desse seu filho, dessa sua filha? E depois você vai ver quantos conflitos que teve por falta de comunicação, por conta do julgamento. E aí o julgamento, ele quebra toda a confiança. Sabe quando o seu filho vem para falar algo para você e fala assim, nossa, mãe, hoje na escola, um exemplo de um menino. Hoje na escola foi conversar com uma menina e eu vi que ela estava gostando de mim, sabe? Eu vi que ela quis sair comigo, eu vi que ela estava falando alguma coisa assim para eu ter um relacionamento com ela, namorar. Aí você, mãe e pai, você olha e fala assim, não, mas você não tem idade para namorar. Você não pode. Imagina que absurdo. Você tem que estudar. Por isso que você está ruim na escola, porque você não estuda. Olha, você fica colocando distrações. Esse jovem, ele faz assim, ele se fecha. E ele não vai contar mais nada para você. E ele vai ter outra pessoa que ele vai contar, e a pessoa, que você nem sabe quem que é, vai falar assim, nossa, que maneiro, não, pega ela, fica com ela, não sei o quê. E aí, ele foi escutado e não foi julgado. Mas pode ser que ele fale para alguém que leva ele para um caminho errado. Mas você pode ter uma comunicação diferente, chegar nesse filho e falar com ele, filho, mas isso te atrapalha na escola? Perguntas, faça perguntas. Isso te atrapalha na escola? Ele vai falar assim, não, mãe, isso não me atrapalha. E aí você vai fazendo perguntas. Mas você quer namorar? Você acredita que você está no tempo de namorar? Você vai fazendo pergunta e deixa o seu jovem decidir. Mas ele não sabe decidir, porque ele tem 11, 12, 13 anos. Ele não sabe decidir, mas você não julga, você não critica. E ele sempre vai te contar. E aí você vira uma pessoa que ele pode contar, que ele pode falar as coisas, que não vai ter julgamento.
E aí você, toda vez que vê um perigo, você vai saber como resolver isso, mas sem julgar. Porque quando você não sabe, quando você vai observar, quando você vai ver, seu filho já está em algum problema muito grande. Então aqui nesse momento que nós estamos aqui, nessa sexta-feira, eu tô assim com meu coração cheio para poder te ajudar. Eu me especializei em mentalidade adolescente porque com os meus filhos adolescentes eu tive conflitos e eu vi que tem como. Então eu estou te dando uma chave aqui, anota. Anota, é não julgar, não criticar, porque no lugar de você afastar seu filho de você, você chama ele para você. Não que você vai fazer isso consciente, que ele saiba, né? Você vai fazer isso consciente para você, mas não que ele saiba. Porque ele não vai entender que você está fazendo isso porque você tem agora inteligência emocional. Porque você sabe equilibrar suas emoções. Você sabe segurar a sua raiva que você vai falar pro seu filho assim, não quero você namorado. E aí você segura aquela raiva, né? Você respira e fala, ô meu filho, você é lindo, né? Lógico que vai ter jovens que vão olhar para você, você é maravilhoso. Mas você acha que esse é o momento já de você namorar? Olha a diferença do que você falar assim, não, você tem que estudar, você quer ser igual ao seu pai, você quer ser igual a sua mãe. Tem gente que fala isso, gente. Na minha época, o adolescente odeia que fala, na minha época. Na minha época, se eu falasse isso, meu pai levava um tapa na boca. Gente, nós não estamos mais nessa geração. A geração nossa é passada. E quando você traz o seu passado para o seu hoje, para esse filho faz assim, ó. Ai, ele nem ouve. Então tem informações, né, que é simples. É só você adequar, você saber comunicar e você vai ver que esse filho vai começar a vir para você te contar. Tenha tempo para os seus filhos, né? Tenha tempo de qualidade, onde você vai sentar na mesa, almoçar com seu filho, conversar, perguntar, né, como foi o dia, trocar ideia, falar como foi o seu dia também, né? Sem julgamento. Anota aí, sem julgamento, sem crítica e sem culpa, tá? Muitos pais, sem conhecimento, colocam muito essa culpa. Ah, mas se você acontecer alguma coisa com você, você vai ver, eu faço tudo para você e você me decepciona. Isso é gerar culpa. Então não gere nem julgamento, nem críticas e nem culpa. E você vai observar que só você eliminando essas três palavrinhas aqui que afasta, você vai observar que seu filho vai começar a olhar para você. Então faça mais pergunta, ouve mais e fala menos. Você vai ver que vai acontecer muitas coisas boas. Você vai saber de coisas que você nem imaginava. Então isso aí vai te dar estratégia para você saber como lidar com seu filho. Não é nem lidar, como você guiar esse seu filho, tá bom? E eu vou estar aqui toda sexta-feira, ao meio-dia, trazendo informações poderosas para você, tá bom? Um grande beijo e fica com Deus. Até!